ainda voltando ali, eu faço parte do CRA, o Conselho Regional de Administração de São Paulo, e lá a orientação para os empresários é assim: como quebrou muita empresa, a ordem é: fiquem vivos os que estão abertos, fiquem vivos, tenham inovação, criatividade. Eles passaram em cima dos procedimentos. Era uma exigência grande da ISO, das certificadoras, né, da administração. Passaram em cima disso. Fiquem vivos. Por quê? Está todo mundo fechando as portas. Hoje o que mais tem, quem está ganhando dinheiro é quem faz placas, assim, vende-se, aluga-se. Esses aí que estão ganhando algum dinheiro, porque está todo mundo alugando, vendendo, quebrando. Então, a orientação do CRA é assim: fiquem vivos, quem ainda está vivo, porque está difícil. Havendo numa empresa, os motivos são muitos. E o empresário ele tem que ser orientado a não vender só porque está ruim. É por uma questão estratégica, uma outra maneira, não porque está ruim. A maioria das empresas no Brasil, mais da metade, não tem um plano de negócios. O proprietário inicia na coragem, naquela vontade assim, empreendedora, mas ele não tem um DRE, um demonstrativo de resultado do exercício, ele não tem um plano de negócios, ele não tem uma administração científica, é na base da vontade, da emoção, ele vai bem até um ponto. Há um ponto em que a empresa começa a ficar maior do que ele consegue administrar. A criatura fica maior que o criador. Aí ele se assusta, aí ele fica preocupado. Eu tenho vários casos assim, que as empresas nos procuram e nós perguntamos por que ele está vendendo. Aí ele diz: eu estou assustado, estou com medo, cresceu muito. E eu não tenho essa competência, quer dizer, ele tem um problema. Por isso que ele prefere passar para um grupo que tenha condições. A empresa Dana, ela comprou aqui no Brasil mais de 20 empresas há uns anos atrás, e empresas de médio porte, tipo a Álvaros, a Dana, a Nakata, a Estevô, empresas aí com 500 empregados para cima. E ela fez um estudo, é uma empresa americana, a respeito de nós brasileiros. Ela diz que nós, o plano de negócios que deveríamos ter, o plano do brasileiro é não ter um plano. Por isso que ele não tem o plano de negócios. O plano do brasileiro é não ter um plano. É bem a nossa realidade. E na empresa familiar, diz que o dono, estudo deles, não sou eu que estou falando, eles falaram que o empresário brasileiro, ele deu certo, ele tem um certo poder, e ele diz assim: eu conheço o meu gado. O gado somos nós, né, os funcionários. Eu conheço o meu gado. Ele tem um jeito típico de brasileiro. E tem outras características que eles observaram a nosso respeito, a cultura no Brasil. As principais crises que uma empresa tem é financeira, quando o fluxo de caixa está invertido; econômica, quando dá prejuízo ou um lucro muito pequeno; centralização, a empresa não anda sozinha, depende do dono. Então é uma crise isso. Existe um estudo sobre fundadores de empresa. Eles têm uma dificuldade muito grande de se aposentar. Ele não aceita se aposentar, ele tem um certo ciúme. Ele até coloca o filho dele lá, mas ele prejudica o filho dele em prol dele mesmo. É uma vaidade. Diz que é do ser humano, diz que isso é nosso. Não é para estranhar, parece que é nosso. O ser humano é assim. Ele põe o filho dele lá, ele deixa o filho dele errar. Aí vem aquelas funcionárias mais antigos, ou um funcionário, e diz: seu fulano, seu filho está errando, o senhor tem que voltar.
Aí é tudo que ele queria ouvir. Quer dizer, ele prejudica o filho dele em prol dele voltar. Aí, algum projeto que o filho tinha feito, ele deixou na gaveta, aí lá ele tira aquele projeto, uns meses depois, como se aquilo fosse dele. E não aceita ele sair. É uma dificuldade dele sair da empresa e passar o bastão. Esse estudo diz que isso é natural do ser humano.